Olá, meus alunos da graduação. Então, vamos dar continuidade ao nosso módulo de neurologia, nossa terceira aula do semestre, que foi a continuação da nossa aula de investigação por imagem. Nós tínhamos essa ampla lista de diagnósticos que são frequentes no dia a dia do clínico e estávamos vendo de que forma o radiologista pode ajudar com exames de imagem no manejo desses pacientes e quando o exame é bem ou mal indicado. Chegou a hora de a gente falar então do trauma, que é um assunto de fundamental importância. Em termos epidemiológicos, o trauma é uma das principais causas de morte no mundo, é a terceira causa geral de óbitos, só perde para doenças cardiovasculares e neoplasias. E entre pacientes jovens, abaixo de 44 ou 46 anos, é a principal causa de morte nos Estados Unidos. Também é uma doença relacionada a muito gasto. Nos Estados Unidos estima-se que é mais caro do que gera mais perda de dinheiro do que diabetes, câncer, doenças cardiovasculares. E por isso que a gente tem que ficar bastante atento sobre esse tema. Inclusive tem cadeiras específicas na Faculdade de Medicina só para falar sobre trauma. No contexto específico da neurologia, é ainda mais importante, porque geralmente a lesão que mata o paciente é a lesão neurológica. Considerando lesões cardiovasculares, ortopédicas, mais da metade dos óbitos, na verdade, são por traumatismo crânioencefálico. O papel da imagem é fundamental no manejo desses pacientes para a gente conseguir diagnosticar adequadamente e fazer um estudo anatômico e topográfico das alterações. Por exemplo, em termos de lesões ósseas, a calota craniana e a face podem ser sítios de fraturas, muitas vezes complexas, e hoje em dia com os tomógrafos modernos, com reconstrução 3D, a gente consegue delinear muito bem os traços de fratura, como a gente vê aqui, facilitando o diagnóstico do paciente. Mas o mais importante é a detecção de hemorragias e é nisso que a tomografia tem um papel exemplar. As hemorragias, no contexto do trauma, podem ser classificadas como extraaxiais, ou seja, aquelas que estão fora do parênquima encefálico, e também os hematomas intraparenquimatosos. Às vezes o diagnóstico é mais fácil, principalmente quando a gente está falando de traumas perfurantes, aqueles traumas abertos, em que existe uma invasão da caixa craniana por um corpo estranho. Por exemplo, aqui a gente vê que tem um fragmento metálico na radiografia de crânio em perfil e a ressonância magnética mostra uma tragédia. Era uma lesão auto-infligida, né, um ferimento por arma de fogo, que mostra todo o trajeto que o projétil fez ao longo do encéfalo do paciente até a explosão aqui do osso devido ao impacto com o projétil e daí toda essa destruição do parênquima, toda essa distorção arquitetural. Então, no trauma aberto acaba sendo até um pouco mais fácil de fazer esse diagnóstico, muitas vezes nem precisa de exame de imagem. Mas no traumatismo fechado, a tomografia tem um papel muito importante para detectar lesões que muitas vezes clinicamente estão ocultas. No contexto específico do traumatismo crânioencefálico, a gente tem que lembrar desse mecanismo de trauma bastante peculiar, que é o mecanismo de golpe e contragolpe. Então, nós temos aqui uma representação do nosso crânio. Em preto seria o osso, a calota craniana. Em brancos é o líquor que está circulando, banhando o encéfalo em cinza e os ventrículos em branco, contendo líquor também. Então, imagina que nós temos um trauma, uma colisão automotiva, um objeto viajando pelo espaço que colide contra o crânio do paciente. O primeiro golpe vai gerar, então, uma lesão, geralmente na calota craniana, que pode se manifestar como uma linha de fratura, e o parênquima encefálico adjacente também costuma ter uma alteração de sinal. Então, nós temos essa lesão aqui, que é a lesão por golpe. Mas vale a pena lembrar que existe, então, um vetor, devido às forças de aceleração e desaceleração, que vai fazer com que o encéfalo se desloque para o outro lado. E nesse momento ele colide contra os ossos do crânio e forma-se uma segunda lesão no lado oposto àquela em que houve o trauma primário. Por isso que a gente chama de lesão de golpe contra golpe. Golpe onde bateu e contra-golpe devido ao mecanismo de desaceleração que gera o movimento do encéfalo, que está circundado por líquor, determinando uma alteração no polo oposto do encéfalo. Aqui só um exemplo para vocês verem, esse é um paciente que caiu do 6º andar, a gente vê que tem um aumento de volume de partes moles aqui, na porção mais posterior do crânio, e tem sutis, tênues traços de fratura, mostrando aqui a lesão de golpe, onde o paciente caiu, bateu a cabeça e fraturou o osso. Entretanto, se a gente olhar com a janela de encéfalo, a gente percebe que tem uma lesão até mais exuberante aqui do outro lado, um hematoma intraparenquimatoso, que representa a lesão de contragolpe. O cérebro foi jogado para esse lado, logo após o paciente atingir o chão,
e quando ele colidiu aqui com o osso frontal, fez esse hematoma intraparenquimatoso. Sempre lembrar de não se contentar em achar uma lesão e olhar o outro lado para não deixar passar a lesão em contragolpe. Já as hemorragias que acontecem fora do encéfalo, que ocorrem relacionadas ao líquor, às cisternas, elas são classificadas topograficamente em 3 subdivisões: o hematoma extradural, o subdural e o subaracnoide. Essa classificação reflete simplesmente o compartimento de revestimento do encéfalo no qual o sangue se concentra, podendo ser epidural, subdural ou subaracnoide. Vamos a eles então. O hematoma extradural é caracterizado por um aspecto biconvexo, o lado que está em contato com o osso é convexo e o lado que está em contato com o encéfalo também é. Em geral, ele não cruza as suturas ou as reflexões da dura mater, porque ele está acima da dura mater e a dura mater está em íntimo contato com o osso e o sangue não tem poder de descolar a dura mater, portanto, ele respeita esses reparos anatômicos. Em geral, ele é reflexo de um sangramento arterial, sendo a artéria mais comum a artéria meningea média. 90% deles tem associação com fraturas e também pode coexistir com uma hemorragia subdural do outro lado, refletindo um trauma de alta energia. E o local mais frequente de se encontrar esse tipo de sangramento é o lobo temporal. Voltando aqui nosso esquema do encéfalo, então, nós vamos pensar no hematoma extradural quando a gente tem esse sangramento dessa forma. Houve o trauma. Em geral, trauma de alta energia, 90% dos pacientes vai ter uma linha de fratura ou um sangramento do outro lado, então vale a pena procurar uma linha de fratura no osso. E o sangramento tem esse aspecto biconvexo. É convexo do lado do osso e é convexo do lado em que ele abaula a dura mater. Para a gente entender exatamente como isso se forma, vamos dar um zoom aqui. Então, preto significa o osso, a calota craniana, branco é o espaço licórico. A dura mater é uma meninge que está em íntimo contato com a tábua interna do osso. Quando a gente tem esse tipo de sangramento, em geral por um ramo arterial, como o da artéria meningea média, o sangue vai dissecando essa interface entre a dura mater e o osso, e por isso ele forma esse aspecto biconvexo, o lado em contato com o osso e o lado em contato com a dura mater, e ele vai crescendo e empurrando o encéfalo, resultando nesse aspecto clássico. Alguns exemplos de imagem para vocês verem. Vejam então aqui realmente esse aspecto biconvexo, o sangue bastante hiperdenso, mostrando que é um sangramento agudo, uma fase recente, todo esse efeito de massa sobre o encéfalo, mostrando o efeito compressivo que o sangramento dá sobre o hemisfério cerebral direito. E nós vemos também aqui as linhas de fratura no osso temporal, que frequentemente estão associadas e a gente nunca pode esquecer de procurar. Outro tipo de sangramento é o hematoma subdural. Esse, por sua vez, tende a ser côncavo-convexo. Alguns livros vocês vão ler o termo bicôncavo, às vezes ele pode assumir essa conformação, mas o mais clássico é o côncavo-convexo. Ele pode cruzar suturas e as reflexões da dura mater, porque ele não está entre a dura e o osso, ele está abaixo da dura mater, então ele tem maior poder de se moldar às estruturas. Diferentemente do hematoma epidural, que em geral é arterial, esse costuma ser resultante de um sangramento venoso e nem sempre haverá história de trauma. Às vezes idosos, alcoólatras, pacientes com traumas mínimos que caem, às vezes até caem enquanto dormem, não lembram de ter feito sangramento, esse sangramento pode ir crescendo e se manifestar de repente. Aqui no nosso esquema, o paciente tem o trauma então, e dessa vez, ao invés de termos uma fratura ou um sangramento arterial, vai ocorrer um sangramento com esse aspecto sugestivo. A porção em contato com o osso é convexa e a porção em contato com o encéfalo é côncava. Dando um zoom então para entender o que acontece anatomicamente. Nós tínhamos então a dura mater, como a gente viu, que está em íntimo contato com o osso, e mais abaixo nós temos a outra meninge, a aracnoide. O hematoma subdural ele acontece nesse espaço abaixo da dura mater, onde tipicamente existem veias de pequeno calibre que formam verdadeiras pontes venosas entre a dura mater e a aracnoide. Essas veias de pequeno calibre podem se romper em traumas, geralmente queda ou colisões, ou então em mecanismo de desaceleração súbita. Quando essas veias se rompem, elas determinam esses sangramentos, então, que acabam crescendo e formando o aspecto clássico do hematoma subdural, que assume essa conformação côncavo-convexa por estar entre as duas meninges, resultando nessa imagem aqui. Só para vocês verem então como as imagens são diferentes. O hematoma epidural a gente viu que ele abalava o encéfalo, tinha uma margem convexa, e aqui no subdural a gente vê que ele é convexo de um lado e do outro lado ele é mais côncavo.
Aqui ele tem um aspecto mais hiperdenso, que mostra com um sangramento mais agudo, e desse lado nós temos um sangramento mais crônico, mais antigo, mais escuro. As localizações mais comuns seriam justamente essas que nós estamos vendo, a convexidade do encéfalo, bem próximo à superfície óssea, mas também junto ao tentório do cerebelo e na linha média, junto à foice do cérebro. Como eu falei para vocês, é importante a gente estudar o aspecto do hematoma para tentar entender se ele é agudo ou crônico. Muitas vezes o paciente não tem clínica, né? Ele sofreu um trauma mínimo, fez um sangramento venoso que foi acumulando aos poucos, e só vai chegar para fazer o exame de imagem numa fase mais crônica. Então, em geral, o sangramento na fase aguda, menos de uma semana, ele é claro, ele é hiperdenso, como a gente está acostumado a ver, mas ele vai ficando cada vez mais escuro conforme o tempo vai passando. Na fase subaguda ele ainda é claro, mas não tão claro assim, e na fase crônica ele já é mais escuro, uma densidade quase parecida com a do líquor. Aqui outros exames para vocês verem. Esse aqui é um hematoma já um pouco mais antigo, já está começando a ficar mais escuro, mais hipodenso. Vejam que até tem umas partes mais densas, mas no geral ele está quase chegando na densidade do líquor. E esse lado aqui é mais antigo ainda. Esse aqui provavelmente já é um hematoma crônico, quase a gente não consegue enxergar. Tem que prestar bastante atenção aqui na interface do cérebro para não deixar passar esse hematoma. E na ressonância magnética, só para vocês também verem, a característica de sinal, se ele é alto no T2, se ele é baixo no T1, varia com a idade do sangramento, mas eu não trouxe a tabela especificamente para vocês, porque acho que isso já foge um pouco do escopo da aula. E aqui mostrando a evolução para vocês. No primeiro dia de sangramento, em geral, ele costuma ser bastante denso, às vezes até mais denso do que isso, mas aqui a gente vê que ele é bem mais claro que o líquor, gerando efeito de massa com herniação subfalcina. E com o passar dos dias ele vai reduzindo de volume e também vai reduzindo de densidade. Percebam que aqui no dia 7 ele já está se aproximando da densidade do líquor, e no dia 10 a maior parte dele já está com uma densidade similar à do líquor. Uma outra parte aqui não organizou tanto, ainda está um pouquinho mais densa, mas a tendência é que ele vai ficando cada vez mais escuro. E por fim, a hemorragia subaracnoide. A gente já conversou brevemente sobre a hemorragia subaracnoide na última aula. Só para relembrar rapidamente, a gente vai procurar sangue então no interior dos ventrículos, nas cisternas e nos sulcos cerebrais. Em geral, ele não costuma ser resultado de trauma, mas sim de ruptura de aneurismas. Então, diferentemente daqueles dois que nós vimos, aqui a gente vai ter um trauma ou alguma outra causa, como ruptura de aneurisma, e em vez da gente procurar sangue naqueles compartimentos, a gente vai procurar sangue nos sulcos cerebrais ou dentro dos ventrículos. Em termos de anatomia, o que isso representa? Já mostrei para vocês as outras meninges, a dura mater em íntimo contato com o osso, a aracnoide, e a pia mater é uma meninge que está em íntimo contato com o encéfalo, tá? Revestindo como se fosse uma coberta todo o cérebro. A hemorragia subaracnoide ocorre nesse espaço entre as duas meninges, que é justamente o espaço onde o líquor habita. Por isso que a gente vai procurar sangue no interior das estruturas licóricas, como os ventrículos, as cisternas da base e os sulcos cerebrais. Essa imagem estava no trauma, mas só para vocês deixarem gravada na retina e no cérebro de vocês, não esquecerem. Viu sangue agudo nas cisternas de um paciente com cefaleia, principalmente cefaleia abrupta, tem que chamar o neurocirurgião, não pode dar alta para esse paciente, porque é suspeito para hemorragia subaracnoide. Outro diagnóstico muito bacana que a gente pode ajudar no contexto do trauma é a lesão axonal traumática. Esses pacientes muitas vezes são resultantes de colisões automobilísticas de alta velocidade, às vezes pode ser até um trauma menor, mas aqui a gente não vai ver nenhuma imagem muito grosseira, nenhum sangramento muito acentuado. O que acontece é uma lesão por força de cisalhamento quando o encéfalo desacelera de forma súbita. São pacientes que se apresentam com perda de consciência, geralmente no acidente eles perdem a consciência e ficam no coma prolongado, que dura dias, semanas, não acordam mais. O que acontece em termos de fisiopatologia é que nesse momento da desaceleração, as forças de cisalhamento geram uma lesão do axônio. Como o corpo celular do neurônio e o axônio têm densidades diferentes, porque eles são diferentes do ponto de vista químico e de massa, quando você desacelera, subitamente existe uma tendência a romper o axônio. E esse rompimento do axônio vai prejudicar toda a condução nervosa, levando o quadro clínico do paciente de coma prolongado. E na imagem o que a gente vai procurar é a expressão dessa ruptura dos axônios. Na tomografia, em geral, pode ser normal, porque lembre-se que a gente está falando de uma alteração microscópica, está falando de axônios que são extremamente finos que estão se rompendo. E às vezes na tomografia a gente não vai achar. Você pode às vezes achar lesões hemorrágicas milimétricas, pequenos foquinhos hiperdensos, mas o que vai ajudar mesmo é a ressonância magnética, que é muito melhor que a tomografia para ver microhemorragias. A gente tem sequências avançadas
sequências ponderadas em gradiente, como T2 estrela, que são muito bons para ver esses pequenos pontinhos de hemorragia. E existem 3 localizações clássicas, que são a transição córtico-subcortical, o corpo caloso e o tronco encefálico. E aqui eles estão ordenados no aspecto de gravidade. Então, geralmente, pacientes mais leves vão ter na superfície do encéfalo, na transição córtico-subcortical, e conforme vai ficando mais grave, aparecem hemorragias também no corpo caloso e no tronco encefálico. Aqui a ressonância magnética, então, na sequência T2 convencional, difícil falar alguma coisa, é difícil valorizar, mas esse T2 estrela, que é aquela sequência boa para ver sangue e calcificação, a gente vê esses pontinhos aqui debaixo do sinal, que são justamente as microhemorragias. É onde o axônio foi decepado, houve uma pequena hemorragia, e o que a gente vê é o resultado, aqueles microsangramentos. Aqui também na transição córtico-substância branca e no tronco encefálico. Esse paciente, então, já tinha uma lesão mais grave. Provavelmente o paciente teve um trauma de alta energia e está em coma no momento do exame. Isso explica porque ele não acorda. Em resumo, então, quando a gente tem que fazer exame de imagem no paciente com traumatismo crânioencefálico, lembrar que a tomografia computadorizada é um método de escolha inicial, principalmente no contexto da emergência, porque é mais rápido e amplamente disponível. Você consegue fazer um paciente instável, porque vai levar 10 segundos, não vai prejudicar muito o tratamento dele. É ótimo para ver os ossos, é ótimo para ver hemorragia na fase aguda e é amplamente disponível. A ressonância magnética não tem muito papel na fase aguda, porque é um exame mais demorado e menos disponível, mas no contexto da lesão axonal traumática, a lesão axonal difusa que a gente acabou de estudar, a ressonância é melhor que a tomografia sim, então às vezes você tem que lembrar naquele contexto clínico específico de pedir esse exame. O que nós falamos então, para vocês não esquecerem, em termos de trauma, o método de escolha inicial é a tomografia computadorizada, e lembrar que os sangramentos têm uma distribuição topográfica. Intraparenquimatosos ocorrem por contusão, não esquecer da questão do golpe contra golpe, sempre procurar dos dois lados, e podem ser também sangramentos extraencefálicos, nos 3 compartimentos, epidural, subdural e subaracnoide. E lembrar do diagnóstico do dano axonal difuso, que muitas vezes só é visto na ressonância magnética. Agora podemos passar para outro assunto, então, que é o distúrbio cognitivo ou a demência, que também é muito frequente no dia a dia do clínico e das clínicas de radiologia. Trouxe 2 casos de novo para vocês verem quanto as coisas podem ser diferentes em termos de apresentação clínica. O primeiro é um homem de 55 anos, empresário, que de um tempo para cá está com dificuldade de recordar de nomes de parentes mais distantes, aquele que ele não vê tanto, e está se sentindo mais irritado, mais agressivo, em parte por causa disso. E o outro é um homem, 72 anos, aposentado, que tem uma história mais arrastada, de 2 anos para cá, uma perda progressiva da memória, inclusive de fatos que aconteceram ontem ou semana passada, fatos recentes. E teve um quadro mais dramático há cerca de um mês atrás, quando ele foi no mercado sozinho, perdeu-se, não conseguia achar o caminho de casa, teve que ser resgatado pelo filho. Aqui a gente vê que são 2 quadros bem diferentes, né, que provavelmente são diagnósticos diferentes e exigem manejos diferentes. O grande desafio de compreender o distúrbio cognitivo é que a população está envelhecendo, né? O CDC estima que que em 2060 vai ter 3 vezes mais pessoas com demência do que nós temos agora, uma população de até 14 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. Mas há um grande desafio, tanto para o clínico quanto para o radiologista, que é você diferenciar os pacientes que têm um declínio cognitivo normal do envelhecimento. Existe até uma categoria específica chamada de comprometimento cognitivo leve, dos pacientes que têm a demência devido a uma doença, aquele que tem um impacto funcional, que realmente compromete a qualidade de vida dele. Clinicamente isso é muito difícil e por imagem a gente está tentando elaborar escalas que ajudem nessa diferenciação, mas isso ainda é um desafio. O X da questão é que não é muito fácil conseguir um envelhecimento bem sucedido. Com o passar da idade, quando as pessoas se tornam idosas, é normal que haja um comprometimento leve da memória, maior dificuldade de associação de ideias. E poucos são os idosos que realmente vão conseguir viver 80, 90 anos sem ter esse tipo de queixa. É esperado, então, que haja um certo declínio cognitivo do envelhecimento, discreta dificuldade de memória que não é classificado como patológico. Entretanto, alguns desses pacientes vão desenvolver aqueles sintomas que a gente chama de distúrbio cognitivo mínimo, que seria uma classificação clínica em que a gente coloca pacientes que têm um declínio um pouco maior do que o da média, mas sem um comprometimento muito acentuado que não compromete a sua qualidade de vida. Ele ainda consegue fazer a maior parte das suas atividades de vida diária sem depender de ajuda, sem oferecer um risco a si mesmo. E por fim, nós temos aqueles que têm uma demência franca, por vários motivos, várias doenças diferentes. No nosso país, estima-se que 5 a 20% da população idosa vai ter uma demência franca. Mas como é que a gente diferencia esse dos demais idosos, aqueles que só têm
o declínio associado com a idade. Basicamente, por imagem, existem alguns marcadores que dizem a favor de você estar diante apenas do envelhecimento normal e outros que falam a favor do envelhecimento patológico, da demência. Alterações vistas no encéfalo de um idoso normal seriam basicamente redução volumétrica de predomínio frontotemporal. Então, quando você tem um paciente jovem, 20, 30, até mesmo 40 anos, geralmente ele tem um encéfalo bastante cheio, você não vê os sulcos muito proeminentes, você não vê os ventrículos muito grandes, você vê um cérebro com trofismo bastante preservado. Com o passar do tempo, ocorre um aumento proporcional das estruturas com líquor, portanto, os ventrículos e os sulcos cerebrais, que se tornam mais proeminentes. Mas isso é um achado frequente na faixa etária acima de 60 anos e muitas vezes não requer investigação. Existem algumas causas patológicas que levam a essa aceleração da redução volumétrica, como o alcoolismo, mas mesmo pacientes perfeitamente saudáveis, com 70, 80, 90 anos, podem ter crânios com redução volumétrica acentuada e ainda ter uma função cognitiva boa. Outro aspecto muito comum do envelhecimento normal é o depósito de cálcio e ferro nos núcleos da base e na substância negra. Então, essa é aquela mesma sequência que a gente viu agora há pouco, T2 estrela, que é bom para ver calcificação e sangramento. Aqui na topografia dos núcleos da base, do lentiforme, da cabeça do caudado, a gente vê todos esses pontinhos pretos que são depósitos de íons que acontecem mesmo com o passar da idade. Isso é fisiológico, isso é esperado. Substância negra mesencefálica. Isso não quer dizer que o paciente tem demência por causa desse achado, não quer dizer uma doença de depósito específica, embora existam algumas doenças que aumentem essa deposição de íons, mas é um achado esperado. Pacientes acima de 50, 60 anos, é muito frequente que a gente veja esses pontinhos brancos na tomografia, esses foquinhos nas sequências sensíveis à calcificação e microhemorragia, que na maior parte das vezes não tem significado patológico. E além disso, também é frequente doenças de pequenos vasos, microangiopatia ou leucariose. São 3 termos para as mesmas alterações. Na imagem, a principal manifestação dessa entidade são esses focos de alto sinal nas sequências sensíveis ao líquido na substância branca, que não tem efeito expansivo, não tem efeito retrátil, não tem realce pelo contraste. São manchinhas brancas no encéfalo, que aparecem tanto no T2 quanto no FLAIR, que às vezes assumem aspecto confluente, principalmente na região peritrigonal, próximo dos átrios dos ventrículos. Claro que pacientes com doença de pequenos vasos avançadas, aqueles que têm lesões confluentes muito extensas, que o encéfalo fica quase completamente branco, esses pacientes têm associação com declínio cognitivo. Esses pacientes, em geral, fazem demência, como a gente vai ver mais pra frente. Mas esses pequenos focos assim, perto dos ventrículos, esparsos da substância branca, são bastante frequentes nos idosos, a gente vê quase todos os dias lá dando ressonância de crânio, e são considerados achados normais para a faixa etária dos pacientes idosos. Agora, o que faz a gente pensar que o paciente pode estar desenvolvendo uma demência mesmo? Obviamente, o diagnóstico de demência é clínico, o neurologista usa vários dados da história do paciente, medicações, genéticos e tudo mais, mas às vezes por imagem a gente consegue dar uma ajuda. É muito raro que o paciente tenha uma demência adquirida, mas esse já é o primeiro papel do radiologista, procurar alguma lesão estrutural que justifique por que o paciente tem declínio cognitivo. Então, por exemplo, tumores, infecções, uma encefalite autoimune, trauma, uma hidrocefalia crônica podem ser responsáveis por até 5% dos casos de demência. Mas a maior parte dos pacientes vão ter demência degenerativa, uma demência primária, devido a alguma doença de base, que nesse caso a gente não vai conseguir justificar por nenhuma lesão expansiva ou outra alteração no exame de imagem. Um exemplo de demência adquirida muito popular na literatura é a encefalopatia traumática crônica, que ocorre em pacientes que fazem esportes que têm trauma repetitivo sobre a cabeça com muita frequência, como os jogadores de futebol americano. Inclusive tem um filme do Will Smith que se chama Concussion, no nosso país acho que eles traduziram como Um Homem entre Gigantes, que conta a história do médico que descobriu essa entidade, teve uma briga contra os poderosos da NFL e tudo mais, mas quando o paciente toma muita pancada repetidamente na cabeça, tem uma associação com declínio cognitivo, isso já é bem documentado. Seria uma causa que às vezes o neurologista e o radiologista podem ajudar no diagnóstico. Mas e as demências degenerativas, aqueles que são a ampla maioria? Aí a gente vai procurar por achados que sugiram algum desses diagnósticos aqui, como a doença de Alzheimer, vascular, a doença associada ao Parkinson, que é a demência por corpos de Levy, a demência frontotemporal e outras. Em termos epidemiológicos, a maior parte desses pacientes vão ter doença de Alzheimer, que é a causa primária de demência mais comum no mundo, e a segunda mais comum é demência vascular. Então eu vou falar só desses 2 temas, que são os mais
mais frequentes no dia a dia e é onde o radiologista consegue ajudar um pouquinho o clínico. A doença de Alzheimer é caracterizada por uma redução volumétrica do encéfalo, mas que predomina no hipocampo. O hipocampo, como a gente viu na aula anterior, que a gente falou de epilepsia, é essa estrutura aqui na porção mais medial do lobo temporal. E existe uma classificação que é chamada classificação de Skeltens, que gradua do grau 0 até o grau 4 o quão atrófico está esse hipocampo. Em termos populacionais, existe uma correlação. Quanto mais atrófico o hipocampo, mais provável é que o paciente de fato tenha Alzheimer. Mas, de novo, isso é muito variável. O paciente pode ter uma atrofia grau 4 e ainda assim não ser uma doença de Alzheimer, ser normal para a idade dele. Porque, como todo encéfalo, o hipocampo também perde o volume com o passar da idade. Então, isso não é matemático. Você pode ter um paciente que não tem tanta atrofia do hipocampo e tem Alzheimer. Pode ter um senhor de 90 anos com o hipocampo bem atrofiado, mas que tem uma cognição boa. Uma dica para avaliação de atrofia do hipocampo é sempre olhar as estruturas que tem líquor ao redor dele. Então a gente vai ver aqui essa fissura acima do hipocampo, que é a fissura coroide, e outra estrutura que está do ladinho dele, que é o corno temporal do ventrículo lateral. Só para ilustrar para vocês, eu trouxe aqui os exemplos. Esse seria um Skelton 0, que a gente basicamente não vê o corno temporal do ventrículo lateral. Veja como o hipocampo está bem trófico, bem gordinho, bem bonitinho. Paciente jovem, sem alteração. Skeltons 1 já começam a aparecer as estruturas licônicas. No 2 a gente já vê melhor a fissura coroide e o corno temporal. Skeltons 3 a gente vê um corno temporal bem dilatado e veja como aqui já tem uma redução volumétrica do hipocampo, veja como ele está achatado, menor. Do outro lado a mesma coisa. E o mais severo, que seria Skeltons 4, o hipocampo bem afilado, bem pequenininho, com um volume muito reduzido, e as estruturas licóricas adjacentes bem dilatadas, indicando um aumento volumétrico secundário à perda de volume do hipocampo. E outra causa seria a demência vascular. Eu mostrei agora há pouco para vocês a microangiopatia, doença de pequenos vasos, que é comum em pacientes idosos, mas quando ela é muito acentuada, ela pode determinar um declínio cognitivo bastante acentuado. Além dessa doença de pequenos vasos, pacientes que têm doença cerebrovascular, pacientes que fazem infartos, que comprometem uma grande quantidade de encéfalo, também podem determinar um declínio cognitivo. Seja eles grandes infartos cerebrais, aquele paciente que tem uma lesão de carótida, de artéria cerebral média e faz um infarto que destrói grande parte do encéfalo, ou até aqueles pacientes com múltiplos infartos lacunares, que são aqueles infartos pequenininhos na topografia dos gânglios da base. Quando esses infartos vão se somando, vão levando a um distúrbio cognitivo progressivo. Então, seja doença de pequenos vasos ou da grande circulação, ou elas somadas, podem levar progressivamente a um declínio da cognição. Aqui a gente tem um paciente que também tem aquelas manchas brancas, muito parecidas com aquelas que eu mostrei no slide anterior, mas vejo que elas são muito mais acentuadas, aqui elas são mais confluentes, e o paciente tem uma história de comprometimento cognitivo que prejudicava suas atividades de vida diária. Nesse caso, dá para a gente valorizar. Existe uma classificação também para o quão proeminentes são essas lesões de substância branca, que é a classificação de fásicas. Não trouxe para vocês porque achava que já era excessivamente detalhado, mas só para vocês saberem também que o radiologista tem uma forma de graduar e, em geral, pacientes com fásicas mais elevado têm associação com o declínio cognitivo, mas isso não é matemático. O paciente pode ter muitas dessas manchas brancas e ser só uma microangiopatia associada à idade e o paciente está com o cognitivo ótimo. Em resumo, os distúrbios cognitivos, então, existe uma perda volumétrica do encéfalo como um todo relacionada ao envelhecimento. Tenta-se correlacionar a perda volumétrica com o declínio funcional. Isso é muito bom quando você faz estudos grandes com várias pessoas, mas quando você vai estudar indivíduo por indivíduo, eu já falei para vocês, não é tão matemático assim, e às vezes a gente cai do cavalo. Lembrar que o Alzheimer tem uma redução preferencial do hipocampo e a demência vascular pode acontecer tanto em pacientes com doenças de grandes vasos, que fazem grandes infartos que vão se somando, e também pequenos vasos, seja a microangiopatia ou seja aqueles pequenos infartos vasculares. Vai perdendo encéfalo progressivamente, levando uma demência insidiosa. E por fim, sei que vocês ficaram assustados pensando que tinha tudo isso aqui para falar ainda, mas esses outros temas aqui, distúrbios do movimento, aprendizado, retardo mental, comportamento e hiperatividade, alteração de nervos cranianos e periféricos, a gente não vai falar das indicações de imagem, porque são indicações mais restritas, em geral elas estão associadas a patologias muito específicas, que eu acredito que nessa fase da vida não é importante que vocês saibam. Acho que se vocês
terminar esse nosso curso básico de neuroradiologia, conhecendo essas principais indicações, vocês já estão muito bem assessorados para não fazer feio aí no dia a dia. Então a gente vai parar por aqui. Espero ter contribuído com vocês nessas aulas e a gente se vê na nossa aulinha de vascular. Muito obrigado.